Muito bem, bom dia mais uma vez. Hoje, dia 23 de novembro de 2021, na disciplina de Redação Científica, a gente vai falar sobre um tópico que é a elaboração de projeto de pesquisa. Na verdade, a gente vai falar sobre os diferentes tópicos que compõem um projeto de pesquisa, desde a sua capa, folha de rosto, até lá os últimos tópicos, como referências bibliográficas, anexos, enfim. E como você já tem conhecimento, a aula está sendo gravada, ficando disponível aí no canal Vinícius Reis, _oficial, para que vocês possam tirar dúvidas, se porventura existirem, né? E, claro, fiquem à vontade para interromper aí a qualquer momento para fazer perguntas. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer normas da ABNT para elaborar projetos de pesquisa, no que diz respeito à formatação, correta escrita de tamanho de fonte, tipo de fonte, o que é que se deve, quais são as normas específicas da ABNT que se devem respeitar, né, a partir da escrita desse documento, que é o projeto de pesquisa, e que vocês irão, sim, durante o curso de vocês, precisar escrever alguns projetos, inclusive na disciplina Projeto Integrador, que é lá no final do curso, tá? O que é que você, estudante, pode ganhar com a aula de hoje aí? Compreensão dos elementos pré-textuais, né? Textuais e pós-textuais de um projeto de pesquisa. A gente já viu isso na aula passada, mas abordando sobre o relatório de estágio, né? Então, agora a gente vai falar sobre a construção de um projeto de pesquisa. E fiquem atentos, porque uma das atividades avaliativas da disciplina é justamente não apenas a escrita de tópico do projeto de pesquisa, mas como sua apresentação. A gente vai falar sobre isso ao final da aula. Bom? E vamos lá. Bom, primeira coisa para vocês acordarem, Jussiele, qual a finalidade de se desenvolver um projeto de pesquisa antes de a gente começar a falar aqui sobre esses tópicos? O que é que você acha? Por que você acha que é interessante fazer um projeto de pesquisa, Jussiele? É importante porque ali vai estar todas as informações sobre o projeto? Sim, sim. Mas, assim, se eu lhe perguntar por que você gostaria de desenvolver determinado projeto de pesquisa, qual a razão para você desenvolver um projeto de pesquisa? Ah, não sei não, professor. Tudo bem. Alguém se atreveria aí a responder a pergunta? Luiz, Marcela, Gabriel, Gisele, Orlando, Adriele, por que vocês desenvolvem um projeto de pesquisa? Eu acredito que o projeto de pesquisa é o planejamento da pesquisa futura, né? É nele que a gente vai pesquisar os artigos que vão ser base, ver os objetivos, os resultados esperados do que a gente quer para a pesquisa futura. Então, acho que ele faz parte justamente do planejamento. O tempo que vai ser feito essa pesquisa, com a metodologia aplicada, né, as referências iniciais. Escrever um projeto de pesquisa significa dizer que você está se planejando para a execução do mesmo. Então, o ato de pesquisar e escrever o projeto de pesquisa significa dizer que, primeiro, você tem algum problema a ser resolvido, e na escrita desse projeto você vai conseguir entender, inclusive, se esse problema ele é observado em outras localidades, se outros pesquisadores já se depararam com aquele problema, e, naturalmente, no seu projeto de pesquisa, você vai propor soluções para aquele problema. Então, a razão de se escrever e desenvolver, colocar em prática um projeto de pesquisa tem essa finalidade, na maioria das vezes, de trazer soluções para os problemas que a gente enfrenta, seja no campo, seja em outras áreas. Mas, como a gente está falando aqui do curso técnico em agropecuária, a maioria das vezes os projetos de pesquisas têm como finalidade resolver problemas no campo, nas diferentes áreas da agropecuária. Então, algumas soluções são trazidas, buscadas através justamente desse projeto de pesquisa, como, por exemplo,
desenvolvimento de espécies ou variedades de plantas resistentes a insetos, pragas ou doenças, variedades que são mais produtivas, aplicação de produtos inseticidas naturais para você reduzir a aplicação de agrotóxicos. Então, essas hipóteses que a gente tem para solucionar problemas, geralmente são desenvolvidas, aplicadas a partir de projetos de pesquisa. Então, para iniciar, a gente começar a materializar uma ideia daquilo que a gente pretende pesquisar, a gente precisa, eu coloquei aqui, para facilitar o entendimento de vocês, algumas perguntas, né, para você desenvolver a sua pesquisa. Porque, por exemplo, eu poderia perguntar a Orlando, Orlando, eu gostaria que você desenvolvesse um projeto de pesquisa. E aí eu lhe perguntaria, Orlando, qual a área que você deseja desenvolver um projeto de pesquisa? Considere que você está iniciando o curso, né? Então, você não viu ainda quase nenhuma disciplina, não sabe quais são as áreas que você pode ter mais ou menos afinidade. Eu estou falando no campo da instituição de ensino, não estou considerando aí a sua experiência prática. Mas aí, Orlando, se eu lhe pergunto, qual a área que você desejaria desenvolver um projeto de pesquisa? Me responda aí. Ô, professor, eu acho que eu queria desenvolver na área leiteira. Ótimo. Porque é o do meu interesse, entendeu? Pronto, aí você vai me responder a primeira pergunta. O que seria esse projeto? E para você pensar no título da pesquisa, é claro que isso depois pode ir mudando, mas se eu lhe perguntar, o que seria esse projeto? Eu acho assim, a forma de... Como eu posso dizer assim? De aumentar a produção numa pequena área, entendeu? Assim, para poder... Pronto, vou lhe ajudar. Então, o título do seu projeto, respondendo a primeira pergunta, o que poderia ser? Aumento de produtividade por área onde você cria seus animais. Aumento de produtividade por hectare, vamos colocar assim. Aumento de produtividade leiteira em raça, por exemplo, gir leiteiro, enfim. Então, é claro, como eu estou dizendo, isso daí essas perguntas têm a finalidade de auxiliar vocês, como é que vocês vão estruturar o projeto de vocês para começar a escrever. Aí vem a segunda pergunta, vamos colocar outro colega aí, pode ser a Adriele. O Adriele, considerando que você vai escrever um projeto, desenvolver esse projeto de pesquisa, eu lhe pergunto, por que você vai desenvolver esse projeto? O colega Orlando falou, ele tem intenção de trabalhar com projeto de pesquisa na área de leite, né, pecuária leiteira, e para aumentar a produtividade em áreas menores. Aí eu lhe pergunto, considerando o seu projeto de pesquisa, por que você tem intenção de desenvolvê-lo? Adriele, consegue ouvir? Acho que não. Marcela, por que você desenvolveria o seu projeto? Tem alguém aí, gente? Estou perguntando aqui, ninguém responde. E aí? Alguém poderia responder a segunda pergunta aí? Por que desenvolver o projeto de pesquisa? Dando seguimento aí ao título de Orlando, o objetivo seria aumentar a produtividade, né? Conhecer as possibilidades para aumentar essa produtividade do gado leiteiro. No caso, o professor falou o G, né? O de leiteira. Isso. Então, assim, a segunda pergunta responde qual é o seu objetivo. E o objetivo, gente, ele tem um objetivo geral do seu trabalho e aí temos objetivos secundários, enfim, objetivos intermediários. Mas a segunda pergunta responde justamente o objetivo do desenvolvimento do nosso projeto, que tem relação com o aumento de produtividade, né, de leite em áreas menores, para você potencializar a produção utilizando áreas cada vez menores, aí incrementando a ração, por exemplo, sal mineral, aumentando a produtividade e melhorando a produtividade do pasto, né? Enfim.
Para quem que você destina esse projeto? Quais são as pessoas? Qual o público-alvo do seu projeto de pesquisa? Considerando aí o exemplo de Orlando ainda, vocês já sabem, né, que um projeto que tem a finalidade de elevar a produtividade leiteira, naturalmente ele vai estar relacionado com o público que está ali na atividade de pecuária leiteira, né, produtores, estudantes da área, enfim. Então, para quem? Qual é o leitor? E tudo isso, tanto a segunda quanto a terceira questões, elas estão relacionadas com a escrita da introdução, onde você vai escrever informações de um modo geral sobre a atividade ou o tema que você vai desenvolver, incluindo aí ao final da introdução o seu objetivo geral. E aí, seguindo, né, quarta questão, onde, com quem, quando e como você vai desenvolver esse projeto? A gente está falando já do desenvolvimento, mais especificamente sobre as questões da metodologia. Então, são perguntas que vão dar um norte para vocês, que vão servir como orientação para vocês irem escrevendo o projeto e, principalmente, entender o que é que você escreve em cada um desses tópicos que a gente já vai ver de forma separada, né? Quinta questão, o que significa esse projeto, né? Também no tópico desenvolvimento, né? É claro, minha gente, que para escrever projeto de pesquisa, introduções, referenciais teóricos, vocês já devem saber que é preciso que haja uma leitura prévia, né? E, portanto, por isso que eu, na aula da semana passada, orientei vocês a acessarem o site do periódico da CAPES e buscarem artigos de qualidade nas diferentes áreas que vocês desejam fazer pesquisas. Qual a conclusão? Ou seja, as considerações finais do seu projeto. Você espera, com o desenvolvimento do seu projeto aí, chegar a quais resultados? Quais os resultados esperados da sua pesquisa? E, por fim, aquilo que você pesquisou, aquilo que você escreveu no seu trabalho, que não foi você que publicou, responde à questão número 7. Quem foi que disse isso? Quais foram os autores ou autoras que você pesquisou? Ou seja, estamos falando das referências bibliográficas que vocês se dedicaram a pesquisar. E é importante também a gente estabelecer um tempo de execução do projeto de pesquisa, né? Ou seja, quais são as etapas e o que é que acontece em cada uma dessas etapas do projeto. Ou seja, o cronograma de execução das atividades. Em relação a essa primeira parte aí, dessas perguntas norteadoras, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Ninguém? Então, vamos lá. Vamos, de fato, aqui começar a falar sobre o nosso projeto. Eu disse a vocês na semana passada que a ABNT, ela tem algumas normas específicas que nos auxiliam a escrever projetos de pesquisa. E, entre outros documentos acadêmicos, como relatórios, enfim. Falando especificamente do projeto de pesquisa, a gente tem a norma ABNT-NBR 15287, que trata sobre escrita de projeto de pesquisa. Nessa norma, que vocês também podem encontrar aí pela internet, né, em sites de busca, estabelece aí os critérios sobre formatação, como que você deve formatar, como que você deve organizar o seu projeto de pesquisa. E, portanto, a partir da leitura dessa norma, a gente pode começar a escrever o nosso projeto. E aí a gente vai falar aqui sobre os tópicos e, principalmente, como é composto um projeto de pesquisa, desde a sua capa até lá as referências bibliográficas. E aí, repito para vocês, o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, ele primeiro precisa ser escrito. E para ser escrito, vocês precisam responder essa grande pergunta aqui, né? Qual é o problema a ser resolvido? Quando eu me deparo frente à escrita de um projeto de pesquisa, eu tenho que responder, ou pelo menos tentar entender o que é que eu quero fazer. E para isso eu preciso enxergar qual é o problema e quais as diferentes soluções ou alternativas que eu tenho que colocar em prática para resolver aquele problema. Então, a gente vai desenvolver a pesquisa pensando em resolver algum problema.
Bom, e aí a gente tem os elementos pré-textuais, que são as capas, folha de rosto, os elementos textuais, que aí é exatamente onde a gente vai desenvolver o nosso projeto, que é introdução, metodologia, cronograma e por aí vai. E os elementos pós-textuais, que já são lá os anexos, apêndices, glossário, enfim. Bom, de modo geral, minha gente, os principais tópicos que chamam mais atenção dentro de um projeto de pesquisa são introdução, onde você vai brevemente escrever aí informações sobre o tema que vocês estão pesquisando ou irão pesquisar. Revisão bibliográfica, aí você faz uma análise, uma escrita mais detalhada de tudo aquilo que você vai escrever sobre o seu projeto, naturalmente tendo a necessidade de buscar artigos e revistas, enfim, informações, né? Fontes bibliográficas para escrever essa revisão sobre o assunto que você pesquisa. Na parte do desenvolvimento, nós temos aí a metodologia, ou seja, quais os instrumentos, quais os laboratórios, quais os equipamentos, insumos, quando e onde vai ser realizada a sua pesquisa. Isso tudo dentro da metodologia. E em quanto tempo isso vai ser feito também. E, a partir daquilo que você planeja, que você projeta desenvolver, o que é que você pode esperar? Por exemplo, citando aí a informação do colega Orlando, a gente pode imaginar que após 12 meses da implementação do projeto, utilizando seguindo a metodologia proposta pelo colega Orlando, você espera aí um incremento de 2 litros de leite por animal após a implementação do projeto. Isso seria um resultado esperado? Bom, a prática é que vai nos dizer se os nossos resultados, eles realmente são promissores, mas a gente tem que escrever aquilo que a gente espera da implementação do projeto. E, por fim, né, também referências bibliográficas. Então, temos aí os 5 principais tópicos, mas não é só isso. O nosso projeto de pesquisa ele é composto por outros tópicos, e aí a gente vai começar a ver em detalhes cada um deles. Ok? Dúvidas por enquanto? Quem quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Pode seguir, professor. Ok. Bom, antes de falar, deixo um link aí de apoio, caso vocês queiram pesquisar algo mais. Então, depois, se quiserem copiar o link aí, fica à disposição para se aprofundarem nessa temática sobre escrita de projeto de pesquisa. Mas vamos lá. O projeto de pesquisa ele é composto pela parte externa e interna, né? E aí a gente já até abordou rapidamente isso na semana passada. A parte externa ela é composta por... Eu vou colocar aqui, gente, imagens, né? Um modelo de como que vocês vão escrever tudo isso, tá bom? Então, a capa, né? Na capa do trabalho de vocês, do projeto de pesquisa, deve constar o nome da entidade, ou seja, o Instituto Federal Baiano, né? Onde vocês estudam, que vocês estão vinculados, indicar o nome da instituição, o campus e o curso também, né? Curso técnico subsequente em agropecuária, em letras maiúsculas, tamanho 14, centralizado no topo da página, imediatamente abaixo da margem superior, que deve ter ali 3 centímetros, tá bom? Isso a gente falou na semana passada. Assim como a gente também falou sobre a lombada, que é um elemento opcional. Até mostrei para vocês um livro, posso repetir aqui novamente, que seria essa lombada. Deixa eu pegar um livro aqui. Então, a lombada ela serve para identificar um livro, por exemplo, que está organizado, como vocês podem ver aí, em estantes, em bibliotecas. Então, imagina que isso aqui seria o trabalho de vocês, né? Projeto de pesquisa. A lombada é justamente essa parte aqui, ó, lateral, onde contém informações resumidas da sua obra, do seu projeto, se ele for encadernado com capa dura, principalmente, né? E aí você pode colocar do lado aqui. Então, isso aqui é considerada lombada de um trabalho. E, como eu já disse, não é um item obrigatório, mas se quiser colocar, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui é o exemplo da capa, né? Então, como eu disse, no canto superior, você vai colocar o logotipo, se tiver, e nome da instituição. Em seguida, o nome de vocês, do projeto de vocês, desculpa, do tema, né? Do projeto de vocês aqui, tá bom?
Aqui embaixo nós temos aqui a cidade, nesse caso vai ser Uruçuca, Bahia, o ano 2021. Esse é um exemplo aí de um projeto de pesquisa, quando eu dava aula no campus Santa Inês. Mas aqui vocês apenas vão mudar a logomarca para o campus Uruçuca e a cidade também. Por enquanto, tranquilo? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor, até agora. Bom, aí como vocês podem ver, né, é a contracapa. Contracapa, além das informações que eu já mostrei a vocês, será incluída aí também o nome do autor, o nome de vocês. E aí vocês vão especificar. O que seria aqui, ó? Rogério Silva. Tem um número 1 aqui, né? Significa dizer que esse número 1 está representando, é como se fosse uma legenda, né, minha gente? Representando aqui a filiação e o papel do autor. No caso aqui, ele é estudante graduando do curso de zootecnia do Instituto Federal Baiano, campus, e o e-mail dele. O número 2, docente. Número 3, outro docente. Então, são informações relativas ao autor, ou autores do projeto. Geralmente vai ter um ou dois aí, autores. Seria o estudante e mais um orientador. E, na maioria das vezes, apenas o estudante. No caso de projeto de pesquisa desenvolvido aqui em disciplinas como redação científica. E, ao final da página também, o nome da cidade e, consequentemente, o ano. Tranquilo? Então, a única diferença para a capa, aqui na folha de rosto ou contracapa, você vai inserir também informações sobre o autor, ou autores. Dúvidas? Não, tranquilo, professor. Vamos lá. Isso é a parte externa, né? E o que é que vem dentro do trabalho? Temos aí elementos que são obrigatórios e elementos que são opcionais, que a gente também viu isso no relatório de estágio, né? Como é o caso de lista de ilustrações, tabelas, imagens, enfim. Mas a folha de rosto e o sumário são elementos obrigatórios. Vamos lá. Vamos ver aí que elementos são esses. Aqui é a folha de rosto, tá bom? Então, já não tem mais o símbolo da instituição, como vocês podem ver. Rogério, o nome do estudante. O nome ou tema do trabalho, né, o título do trabalho, e aqui vocês vão colocar informações sobre o trabalho em si, né? Vocês poderiam colocar aqui, ó, projeto de pesquisa apresentado ao curso técnico subsequente em agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, como requisito parcial para a conclusão da disciplina redação científica. Professor Vinícius Reis de Figueiredo, Uruçuca, Bahia, ano 2021. Entenderam? Aqui não tem mais a informação na folha de rosto do Instituto, apenas o nome de vocês, a temática, informações relativas com essa formatação aqui, ó, alinhado à direita, sobre a disciplina e o vínculo, né? Instituto Federal Baiano, e aqui o nome do orientador. No caso aqui, professor mesmo, porque vocês não vão ter um orientador para conduzir o projeto, apenas eu na condição de professor da disciplina e a cidade, né? Uruçuca, Bahia, ano 2021. Ok? Entenderam? Entenderam, gente? Entendi, professor. Pronto. Em seguida, nós temos o sumário, que nada mais é do que a distribuição, né, a lista dos tópicos que contém o seu trabalho. Por exemplo, introdução, material e métodos, resultado de discussão, enfim, todos os tópicos que contém no seu trabalho, você vai colocar aqui em sumário, né? Então, as informações relativas a esse tópico aí. A palavra sumário, como vocês podem ver, vai estar lá no topo da página, centralizada em letras maiúsculas e negrito, com a mesma tipologia da fonte, ou seja, o mesmo tipo de fonte, né? Times New Roman ou Arial. E o tamanho 12, separada desse texto aqui, né? Por um espaço de 1,5 centímetro. Então, espaçamento de 1,5. Os indicativos ou número de seções que acompanham seus respectivos títulos
devem ser apresentados alinhados à margem esquerda da página. Isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Essa numeração aqui vai alinhada à esquerda da página. Os títulos principais, subtítulo, como vocês estão vendo aí, já temos um espaçamento aqui. Então, assim que se escreve o sumário. E, naturalmente, aqui, ao lado direito, a gente vai colocar a numeração correta das páginas que correspondem a onde está localizado o tópico, que serve para que você chegue ali no início e observe, se você quiser fazer essa pesquisa, onde está localizado cada um dos tópicos, para você já ir na página correta, assim como a gente observa em livros, certo? Perguntas sobre o sumário? Não, professor. Se for projeto de pesquisa, aí no lugar de resultados e discussões, aí vai ter resultados esperados, não é isso? Perfeitamente, exatamente. Como E você aí ainda não... no quadro não tem a conclusão, já vai para referência. Perfeitamente, perfeitamente. Esse tipo de sumário que eu coloquei aqui só foi um exemplo para vocês entenderem o que é que pode ter escrito no sumário, mas muito bem colocado por você, você vai desenvolver o projeto ainda, então você não tem resultado. Aí você, tampouco discussão, né, sobre o resultado obtido. Então, você vai colocar resultado esperado. O que é que se espera a partir da implementação, do desenvolvimento do seu projeto de pesquisa? Exatamente, Zélia, é isso aí. Certo, obrigada, professor. Bom, temos aí dentro ainda do nosso projeto alguns outros tópicos que são constituídos por uma introdução, já vamos falar sobre isso, e dentro da escrita da nossa introdução, que geralmente ela é escrita em uma lauda, uma página, né, a gente vai ali descrever, né, discorrer sobre o tema do projeto, qual é o problema que vocês estão abordando, hipóteses, ou seja, como que você pode resolver aquele problema, e ao final da página, vocês vão escrever o objetivo a ser objetivo do projeto, da execução do projeto. E na introdução, vocês vão escrever ali, existem alguns projetos que autores podem colocar tópicos separados, né, justificativas e hipóteses, mas quando você consegue sintetizar e colocar tudo isso dentro da sua introdução, fica muito melhor, certo? E eu vou dar um exemplo aqui. É necessário que sejam indicados ainda referencial teórico, metodologia, recursos financeiros ou até recurso humano também, né? Quantas pessoas precisam para executar o projeto e cronograma, ou seja, qual o tempo necessário para executar cada uma de suas tarefas dentro do seu projeto. Vamos lá. Bom, o que seria a introdução? Aqui tem um exemplo, né? Uma página de uma introdução. E aqui, ó, observe que no primeiro parágrafo da introdução, é um trabalho que trata sobre apicultura, né? Então, o autor, ele escreve aqui informações gerais aqui sobre o que é apicultura, o papel das abelhas, e aí coloca a fonte bibliográfica, tá vendo, minha gente? Aqui, ó, o último sobrenome do autor, Araújo e outros, no ano de 2015, publicou essa informação. Esse autor, essa publicação aqui vai estar descrita detalhadamente lá nos últimos tópicos que chamamos de referências bibliográficas. Mas então, aí na introdução você tem um parágrafo introdutório falando sobre a atividade, ou seja, o tema que você vai pesquisar. Em seguida, a gente fala aqui sobre alguns problemas da atividade e que já vai indicar para o leitor o que é que você pretende fazer. Então, na introdução, a gente tem condição de escrever um parágrafo introdutório, falar sobre a atividade, o tema que você vai pesquisar, falar sobre os problemas que a atividade enfrenta e propor soluções, ou seja, hipóteses para que aquele problema seja resolvido. Vou dar um exemplo aqui de hipótese, considerando a temática desse trabalho que está na tela aí. Esse trabalho fala sobre apicultura e fala sobre o baixo consumo de produtos apícolas, como, por exemplo, o mel, o pólen. Então, uma das hipóteses, um dos desafios que esse trabalho tem é aumentar o consumo de produtos apícolas. Qual que poderia ser a alternativa ou a hipótese para que esse consumo de produtos apícolas seja observado? Então, o autor, ele menciona que
divulgando maiores informações sobre os benefícios da ingestão de produtos apícolas, a tendência é que a população ela venha a consumir mais produtos, como mel, como pólen, porque na maioria das vezes o que é que a gente faz? Utiliza esses produtos apícolas, em especial o mel, como um medicamento, né? Você está com um pouco de tosse, está gripado, toma uma colher de mel, ingere um pouquinho de própolis. Então, mas a gente não utiliza como parte da nossa dieta aí, de rotina. A gente utiliza geralmente quando está, a maioria das pessoas, né, utilizam produtos apícolas quando está já acometido por alguma doença, especialmente das vias respiratórias, gripe, resfriado, enfim. Então, você pode justificar, colocar hipóteses, justificar o seu trabalho, ainda no tópico introdução. E, ao final, no último parágrafo, como vocês estão vendo aqui, você pode colocar, de modo geral, qual é o seu objetivo. Olha bem, sendo assim, este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento do perfil consumidor. Então, aí, diante de tudo aquilo que você escreveu nos parágrafos anteriores, o autor, que são vocês, coloca ali no último parágrafo. Diante de todas essas informações, o objetivo do projeto de pesquisa é este. E aí você escreve. Então, na introdução, para resumir aquilo tudo que eu falei aqui, você vai abordar. Qual é o tema? Qual é o problema? O que desejo investigar? Por que investigar? E como irei investigar? A partir desses questionamentos, você pode fazer pesquisas e escrever a sua introdução, colocando aí um parágrafo que aborde, de modo geral, a sua atividade, qual o problema ou quais problemas a serem resolvidos, a justificativa para a implementação do seu projeto e possibilidades aí de resolver esses problemas, ou seja, qual é o seu objetivo geral. Viram? Professor, o senhor pode falar mais um pouco sobre a hipótese? Pronto, posso sim. Para me ajudar a fazer com que você entenda melhor, me dê um exemplo de um projeto de pesquisa que você desejaria implementar. Pode ser o mesmo de Orlando, aumentar a produtividade numa fazenda leiteira pequena. Pronto. Então, repetindo, você pode colocar o tópico hipóteses separado da introdução ou pode ali introduzir, né, escrever um parágrafo aí na introdução ainda. Mas o que seria a hipótese? Hipótese é aquilo que você vai testar no seu projeto, viu, Gisele? E os demais que estão ouvindo aí. Eu vou testar, mas eu não sei se aquilo funciona. A hipótese é algo que eu vou testar. Se é verdade ou não, são os resultados que vai me dizer. Então, exemplo de uma hipótese. Ao incrementar 10% a mais de sal mineral na ração balanceada do gado gir leiteiro, a tendência é que eu aumente um litro de leite na produção de cada unidade animal. Então, a minha hipótese é que se eu aumentar em 10% a ração, o sal mineral na ração, a tendência é que eu ganhe 1 litro de leite em termos de produtividade. Isso é uma hipótese. É verdade ou não? Aí eu vou testar, vou fazer várias formulações de ração para dar aos animais, e aí são os resultados que vai me dizer a minha hipótese era verdadeira ou não. Entendeu, Gisele? Entendi. Então, deixa eu fazer uma apanhada em relação a essa questão para ver se está certo, professor. Voltando à introdução. Então, o problema nesse caso seria a baixa produtividade da fazenda. Isso. A hipótese, então, seria testar algo específico, incremento de uma silagem, incremento de um sal. O objetivo é aumentar a produtividade. Com certeza. E a justificativa seria para aumentar a receita da fazenda. Para você se manter na atividade de forma sustentável e lucrativa, você precisa aumentar a produtividade para você equilibrar o que você investe com aquilo que você obtém e aí ser rentável a atividade. Essa seria uma justificativa. Certo. Obrigada, professor. Entendi. Nada. Para não deixar passar em branco, considerando aqui esse exemplo da atividade de apicultura, então, assim, uma hipótese do autor aqui seria o seguinte: ao fazer junto a associações, cooperativas,
convênios com até próprias prefeituras, em feiras locais, divulgando esses benefícios da ingestão e dos produtos apícolas, aí pode ser que o perfil do consumidor mude, ou seja, aumente o consumo de produtos apícolas por parte dos consumidores, porque a gente vai estar municiado de informações que dizem que os produtos apícolas são benéficos para a saúde humana. Então, investir na divulgação, no marketing, falando sobre os benefícios dos produtos apícolas, poderá aumentar o consumo dos mesmos. Esse seria um exemplo de hipótese para a atividade apícola que está aí na tela. Então, essa é a introdução. Como eu disse, a hipótese ela pode ou não estar diluída ali, escrita na introdução. Se você quiser, você também pode colocar à parte. Então, esse tópico, quando houver, deve ser apresentado como um parágrafo na sequência do texto da introdução, sem título, sem numeração. E não vai aparecer lá no sumário, mas você pode, como eu disse, colocar já na sua introdução. E aí, só para relembrar aquilo que eu falei, as hipóteses são respostas provisórias à questão central ao problema. Então, você acha que aquilo ali vai dar certo. Você imagina que aquela seria uma solução viável, mas a resposta concreta é só após a realização do projeto. Exemplo, né? O consumo de produtos apícolas será maior a partir de políticas municipais de incentivo ao consumo e divulgação dos benefícios da ingestão dos mesmos. Foi o que eu disse, né? Então, se você tem a possibilidade de divulgar informações sobre os benefícios da ingestão dos produtos apícolas, naturalmente as pessoas vão comprar e consumir mais. Esse é um exemplo de hipóteses. Em seguida, objetivo geral e objetivos específicos. O que é objetivo geral? O objetivo geral é, de fato, o que você pretende fazer com sua pesquisa. E aí, minha gente, é importantíssimo utilizar verbos. Por exemplo, aumentar o quê? A produção. Divulgar informações sobre os produtos apícolas. Conhecer, identificar, levantar, descobrir, analisar e por aí vai. Então, utilizar verbos no seu objetivo geral é importante para que a gente tenha noção daquilo que você pretende desenvolver ou pesquisar. Já os objetivos específicos são objetivos secundários. A partir do seu objetivo geral, você pode ali elencar vários objetivos específicos. Não é obrigatório utilizar objetivos específicos, o objetivo geral, sim, mas os objetivos específicos, não. E uma vez você optar em colocar os objetivos específicos, não tem limite. Você pode colocar 1, 2, 3, 10 objetivos específicos, que apresentam a definição sobre as etapas do trabalho a serem realizadas para que alcance o objetivo geral. Pode ser considerado aí como resultados esperados, resultados parciais. Ok? Entenderam aí a importância e o que é o objetivo geral específico? Entendi, professor. Só tem Gisele assistindo a aula? Como é que é? Só vejo Gisele participar, minha gente. Vamos lá, vou fazer pergunta já, hein? E vai começar agora. Justificativa. A justificativa consiste numa exposição sucinta dos motivos de ordem teórica e prática que apontam para a importância do estudo. Ou seja, por que eu preciso desenvolver, colocar em prática o meu projeto de pesquisa? Quais são os problemas possíveis que esse projeto pode desenvolver? E aí eu pergunto a Gabriel. Gabriel, dê um exemplo de um projeto de pesquisa que você pode desenvolver. Professor, eu pretendo trabalhar na área de frutas e hortaliças, né? Fruta e hortaliça, ótimo. Diga aí, o que você pode, como exemplo, pesquisar? Eu queria pesquisar sobre mais produtos orgânicos para colocar nas roças e nas hortaliças. Pronto. Aí, Gabriel, imagine que eu sou proprietário de uma empresa de fomento à pesquisa. O que significa dizer isso? A gente tem no Brasil todo, e na Bahia não é diferente, diversas agências que têm dinheiro para aplicar em instituições de pesquisa, como instituições de ensino também, para desenvolver a pesquisa, produzir novos produtos.
Então, financiam-se projetos, diferentes projetos. Então, imagina que eu tenho dinheiro e eu quero aplicar esse dinheiro em projeto de pesquisa. Aí eu pergunto a você, como você me justificaria a importância de eu, tendo recurso financeiro, lhe dar dinheiro para você aplicar e desenvolver o seu projeto de pesquisa? Justifique para mim aí por que eu poderia lhe financiar o seu projeto de pesquisa. Financiar com aporte financeiro. Justifique para mim. Eu acho que se ele ajudasse a financiar, né, seria melhor para os produtores, né, para os pequenos produtores, não usar tantos agrotóxicos e sim os orgânicos, que como eu devo dizer assim, ia ajudar muito, né? Entendi. Olha, Veja bem, a justificativa, qual foi o que é que tem por trás daquilo que você falou? Qual é a sua justificativa? Felizmente, a população nos últimos anos, especialmente nos 5 últimos anos, tem percebido a importância de se migrar para uma agricultura menos poluente, para aquela que preserve mais as condições ambientais, de solo, de fauna, de flora, preservar de modo geral a biodiversidade. E isso tem relação com a redução dos produtos agrotóxicos e maximizar a utilização de produtos orgânicos, como você falou. Então, a justificativa do seu projeto seria preservar as condições e características da biodiversidade local, estimulando produtores a utilizar cada vez mais produtos orgânicos, porque você tem maior sustentabilidade. Você pode utilizar a sua terra por mais anos de forma saudável, preservando aí espécies vegetais, animais, microbianas, enfim. Essa seria uma justificativa. Então, o que é que está por trás do tópico justificativa? O que precisa, presta bem atenção vocês, hein? O que precisa ser escrito no tópico justificativa? A importância da execução do projeto de vocês. A importância da execução do projeto de vocês. O projeto de vocês se justifica por isso, porque vai resolver o problema tal, tal e tal. É fundamental a execução do meu projeto por conta disso, disso e disso. Entenderam o que é justificativa? Luiz, agora Josiele, entendi, Marcela, professor. Gabriel, Adriele, Orlando, Gisele, entenderam? Pode falar, Gabriel. Entendi. Pode falar, Gabriel. Eu ia falar assim, agora entendi melhor, né? O que eu falei, só que não foi tão claro, agora deu para entender. Ótimo, ótimo. Bom, é importante que vocês não fiquem com dúvidas sobre esse tópico, porque vocês vão fazer, hein? Esse é um tópico que vocês vão fazer e ao final da aula eu vou explicar como é a atividade. Vamos lá, qualquer coisa pode perguntar novamente aí. Referencial teórico, ou seja, nesse tópico vocês vão detalhar, e para isso vocês precisam ler muito sobre o assunto. Desde os livros ou informações publicadas mais antigas para as mais atuais. Por isso que eu fiz questão de ensinar vocês na semana passada, demonstrar como que você pode refinar uma busca de pesquisa por ano, os mais antigos até os mais atuais, para que vocês entendam quanta publicação, quanta informação a gente tem disponível na internet, informação de qualidade, inclusive, né? Então, no referencial teórico, vocês vão publicar o que já foi escrito sobre o tema. E aí vão fazer esse relato, esse resgate de informações, trazendo os problemas dos mais antigos até os mais atuais. E aí vocês vão situar o leitor aí da evolução de todas as informações relativas ao tema que vocês estão estudando e, principalmente, o problema em estudo. Aí vocês vão citar autores que vocês consultaram, e muito cuidado com o plágio. Já falei isso na semana passada e vou repetir. O que é plágio? É você copiar uma informação de um determinado autor, colocar no seu trabalho e não citar a fonte de pesquisa. Porque quando você não cita a fonte de pesquisa, subentende-se que foi você que escreveu, que foi você que publicou. Então, isso é plágio.
Não pode ser feito. Quando você pesquisa um autor, seja fazendo essa informação no seu trabalho de forma direta ou indireta, e a gente já vai falar sobre isso, é importante destacar a fonte de pesquisa, porque senão é plágio. E plágio não pode ser feito, tá bom? Então, um exemplo aqui do que é um referencial teórico, né? Pegamos aqui 2 autores, Gussoni e Ribeiro. Então, ele fala aqui sobre a utilização de agrotóxicos próximos de abelha, e aí você coloca essa informação no seu trabalho. Mas, como eu disse, não foi você que publicou. Então, você coloca a informação, coloca os autores e, entre parênteses, desculpa, o ano que aquele trabalho foi publicado, para que a gente consiga depois pesquisar onde está esse trabalho, né? Então, o nome dos autores ou autoras, né? Último sobrenome, sempre último sobrenome, e a informação do ano, entre parênteses, que foi publicado. E aí você sabe que não foi você que fez a publicação. Você pesquisou, leu, colocou aí no seu trabalho a informação de pesquisa que você fez, que vocês fizeram. Bom, aqui temos 2 exemplos de citações diretas e citação indireta. Para a área de vocês, a área ambiental, a área de agrárias, a gente utiliza muito citação indireta. Geralmente, as pessoas que são da área de humanas é que utilizam mais citações diretas. Qual a diferença entre um e outro? Pode-se utilizar um e outro? Sim, tanto citação direta quanto indireta é viável, é possível colocar. Mas o que seria a citação direta? Imagina que vocês pesquisam, seja qual for a fonte de pesquisa, um site de internet, um livro, um artigo científico, enfim, uma revista, jornal. E aí você pega essa informação do autor ou autora, copia exatamente esse trecho, esse parágrafo, desculpa, como você leu lá, e cola no seu trabalho igualzinho, de forma idêntica. Copiou, colou de forma idêntica. Isso é uma citação direta. Você pegou a informação do autor e colocou no seu trabalho. Copiou, colou. Isso é uma citação direta. Mas, observe aqui, ó, sempre tomando o cuidado de colocar a informação da fonte de pesquisa, o autor ou autora, o ano e página. Isso é uma citação direta, minha gente. Copiar e colar a informação exatamente como você pesquisou. E a diferença é a seguinte: quando você faz uma citação direta, onde você copia o trecho, e que nesse trecho você tem mais de 4 linhas, o parágrafo que você copiou tem mais de 4 linhas, você tem que colocar a fonte em tamanho 10, como vocês estão vendo aqui, e dar um recuo aqui de 4 centímetros. A letra, a informação vai ficar menor do que o texto normal, vai ficar menor, ok? Então, você dá um recuo aqui, ó, de 4 centímetros, e o tamanho da fonte em relação aos demais tópicos do texto é tamanho menor, tamanho 10. Repetindo, citação direta com mais de 4 linhas, o parágrafo precisa ser recuado 4 centímetros, o tamanho da fonte é 10. Colocar a informação igualzinho você copiou lá, cola aqui, coloca entre parênteses, citando a fonte, ano e página. Ok? Entenderam que é uma citação direta? Ou não? Entendeu, Orlando? Alguém aí entendeu a informação sobre citação direta? Eu entendi. Marcelo? Entenderam? Sim, professor. Ótimo. O que é uma citação indireta? Vamos lá. Imagine que eu estou pesquisando sobre produtos orgânicos, como o Gabriel deu exemplo. Gabriel? Oi. Isso. Então, imagine que eu faço uma pesquisa sobre produtos orgânicos e eu quero colocar... Eu li um artigo que tinha 3 páginas, imagine aí. Eu li um artigo que tinha 3 páginas que falava sobre produção orgânica, utilização de adubos orgânicos.
Aí eu gostei desse artigo e eu acho que esse artigo pode me servir como fonte para colocar no meu trabalho, no meu projeto de pesquisa. Então, eu li esse trabalho, que tinha 3 páginas. A partir daquilo que eu li, eu escrevo um parágrafo que tem ali 5 linhas. Então, veja bem o que é a citação indireta. Eu pesquisar, fazer a leitura de determinado assunto e escrever essas informações com as minhas palavras. Mas não foi eu que publiquei aquela informação, eu apenas sintetizei aquele conteúdo. Veja bem, eu resumi 3 páginas em um parágrafo de 5 linhas. Sintetizei essa informação sobre produtos orgânicos, coloquei no meu parágrafo com 5 linhas. Então, isso é uma citação indireta. Eu li uma informação, escrevi com minhas próprias palavras e citei o autor ou autora. Portanto, uma citação indireta é a citação de um autor, de uma autora, de um trabalho lido, mas escrito com as minhas palavras. Mas como não fui eu que publiquei aquilo, eu tenho que citar a fonte. Essa é uma citação indireta, diferentemente da citação direta, que você copia e cola o texto igualzinho. Na citação indireta, você escreve o parágrafo com suas próprias palavras a partir da leitura de um trabalho já publicado. Ok? Entenderam aí a diferença entre citação direta e citação indireta? Entendi, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Metodologia, o próximo tópico. O que seria a metodologia? Na verdade, é tudo aquilo que você utiliza ou vai utilizar para desenvolver o seu projeto. Primeira coisa, situar o trabalho. Vai ser desenvolvido onde o seu trabalho, o seu projeto? Localidade, instituição. Quando que isso vai acontecer? De novembro de 2021 a novembro de 2022. Quais são os equipamentos que eu vou utilizar? Vou utilizar um trator, vou utilizar uma roçadeira, vou utilizar um arado, vou utilizar ferramentas de um modo geral, equipamentos, balanças, adubos, insumos, enfim. Metodologia são as técnicas e instrumentos que se utiliza para executar o seu trabalho, de modo que, inclusive, outras pessoas, se quiserem repetir o seu trabalho, ele pega o seu trabalho, pega a sua metodologia e consegue replicar, aplicar aquela técnica em outro local. Entenderam aí o que é metodologia? Entendi, professor. Professor, o senhor poderia Pode falar, Gabriel. repetir de novo aí, por favor? Sim. A metodologia são técnicas, métodos que você utiliza para executar o seu projeto. Então, assim, imagina que você vai construir uma leira orgânica, por exemplo, para pegar o exemplo que você deu. Então, qual é a metodologia que você vai utilizar para construir uma leira? Você vai utilizar linhas para marcar lá a leira de 1 metro por 3, 4, 5 metros de comprimento. Você vai utilizar que tipo de instrumento? Enxadas, quantas horas de trabalho você vai precisar para fazer aquilo ali, qual tipo de semente você vai utilizar, qual tipo de adubo você vai utilizar, qual tipo de solo você vai precisar para fazer aquela leira, quanto tempo aquilo ali vai ser, você vai precisar de quanto tempo para fazer aquela leira, quais são de fato os equipamentos, utensílios, insumos para realizar o seu trabalho. Metodologia são as etapas que você utiliza para executar o seu projeto. Inclusive, você pode utilizar metodologias de outros autores, e aí você pode escrever aí no seu tópico metodologia. A metodologia utilizada para a construção de leiras seguirá a metodologia descrita no trabalho de Santos 2019, por exemplo. Entendeu? Entendi sim, professor. Tudo bem. Metodologia nada mais é do que os métodos que você utiliza para executar o seu trabalho. Se você utilizou alguma fórmula para calcular algum insumo, por exemplo, aplicação de calagem, enfim, tudo isso você vai descrever na metodologia, que começa, como eu disse, com a descrição de onde vai ser executado o seu trabalho, né? Localização, onde é que foi feito isso?
Bom, importante também que vocês coloquem o aporte financeiro, né? Quais os recursos que são utilizados, financeiro, materiais, instalações físicas, já, galpões, enfim, qual a infraestrutura física e o orçamento que vai ser necessário para executar o seu projeto. Então, quando isso vai ser executado, qual o período e quanto que você vai gastar. Portanto, recursos e cronograma também é importante para a sua investigação, a sua pesquisa científica, porque ele fala do quanto que você precisa em termos de recursos físicos, materiais e até humano, né? Quantas pessoas precisam para executar essas tarefas e descrever em formato de tabela, como vocês estão vendo aqui também, né? As diferentes etapas de execução do projeto e quando que isso vai ser executado, né? Mês 1, que corresponde ao mês de novembro, mês 2, dezembro, mês 3, janeiro, e por aí vai, né? Detalhar quando que vai ser feita essa etapa, quais as etapas e quando cada uma dessas etapas vão ser executadas. Isso é um cronograma, é o conjunto de atividades a serem feitas, mas o período, quando inicia e quando termina, porque um projeto de pesquisa ele precisa ter data para terminar, data para ser executado e uma data para finalização, data para iniciar, ser executado e finalizado. Entendeu? Se eu perguntar para você aí, ó, Jussiele, qual o seu cronograma de estudo da disciplina Redação Científica? O que é que você me responderia? Jussiele? Bom, Marcela, se eu lhe perguntar, fizer a mesma pergunta, o que você me responde? Acho que também não tem cronograma, Marcela, nem Jussiele. Gabriel, consegue responder a pergunta? O negócio aí tá difícil. Gisele, salva a turma aí. Ok, professor, um cronograma? Se ele perguntar, Gisele, qual é o seu cronograma de estudos da disciplina Redação Científica, o que você responderia? O meu cronograma é que normalmente, depois da aula, o professor acho que termina semana que vem a disciplina. E normalmente, sempre depois da aula no mesmo dia, se eu trabalhar durante o dia, eu faço à noite já a atividade. E também tem que ser postada, né? Isso. Portanto, você falou o que você faz e quando você faz. Isso é um cronograma. Estabelecer quais as etapas que serão executadas e o período da execução de cada uma dessas etapas. No projeto de pesquisa não é diferente. Você vai fazer a mesma coisa, vai listar as atividades que você vai executar e quando elas serão executadas. Isso é um cronograma. E precisa também estar lá no projeto de pesquisa. E, por fim, temos os elementos chamados pós-textuais, que, à exceção das referências bibliográficas, todos os demais são opcionais. Glossário, apêndice, anexo e índice são elementos opcionais. As referências, não. Vamos lá ver cada um deles. Referências bibliográficas. Ao longo do texto, construindo essas informações, fazendo pesquisas, a gente vai ali citando autores, diferentes autores. Mas onde é que estão disponíveis essas obras que você pesquisou para colocar ali no seu trabalho? Então, nas referências bibliográficas, a gente apresenta a bibliografia utilizada no desenvolvimento do nosso projeto. E aí vocês vão observar que está sempre em ordem alfabética, ascendente, ou seja, da letra A para a letra Z. Aí aqui tem um exemplo, né? Aquele autor que eu mencionei, Gussoni e Ribeiro, está descrito aqui, ó, tá vendo? Gussoni, Wilson José. Então, sempre pelo último sobrenome, Gussoni e Ribeiro. Onde é que foi publicada a informação que a gente citou sobre Gussoni e Ribeiro? Em um trabalho chamado Abelhas versus Agrotóxicos, informativo aos apicultores e meliponicultores, publicado no ano de 2018. Então, se você copiar essa informação aqui, até o ano 2018, e colar em um site de busca, aí, como, por exemplo, o Google, você vai obter a informação.
Então, nas referências bibliográficas estão listadas todas as fontes de pesquisa do seu trabalho, nesse caso, um projeto de pesquisa, que constam de forma detalhada o nome dos autores e qual o título da obra e onde foi publicado, inclusive mencionando ano de publicação. Ok? Certo, professor, entendi. Alguém tem dúvida aí sobre as referências bibliográficas? Ninguém? Bom, então vamos lá aos itens que não são obrigatórios, ou seja, itens opcionais. O que seria um glossário? Glossário é um tópico onde Professor, você... só um minuto. As referências do senhor tem depois um anexo ou algum documento que tenha os exemplos? Tipo, tem? Para poder Tem. disponibilizar para a gente? Posso botar assim no grupo de vocês, com certeza. Ótimo, professor, agradeço. Tranquilo. Bom, que no glossário, o glossário é um tópico onde você pode descrever com mais detalhes termos, expressões, palavras que você não colocou no texto. Então, dê um exemplo aqui. Você falou várias vezes no texto sobre o que é apícola. Então, você pode escrever lá no seu glossário, né? Apícola é um produto de origem de produtos a partir da atividade da apicultura, tal, 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 tal. Então, onde você coloca os termos, você vai colocar uma relação de palavras ou expressões, e você vai colocar o significado dessas palavras. Esse é o glossário, sempre também em ordem alfabética. Muito bem. O que seria um apêndice? Apêndice é um elemento também opcional, onde você vai colocar um documento que você elaborou na sua pesquisa, mas você não colocou no corpo do seu trabalho ali. Por exemplo, você fez um questionário com algumas pessoas, fez uma entrevista, e você fez uma pesquisa dentro do seu trabalho para você levantar dados que você produziu uma tabela ou um gráfico, por exemplo. Então, essa pesquisa, essa entrevista, você pode colocar ali no final, na forma de apêndice. Então, apêndice é um documento que você produziu a partir do seu trabalho, como, por exemplo, uma entrevista. Esse é o apêndice. Diferente do anexo. Vejam bem, apêndice você produziu no seu trabalho, como, por exemplo, uma entrevista, um questionário. Apêndice. O anexo é um documento que você não elaborou. Por exemplo, você falou sobre a Constituição Federal de 1988. E aí você, no final do seu trabalho, você pode colocar como anexo lá, Constituição Federal de 1988. Foi você que fez a Constituição? Não. Você citou, mas se alguém quiser ler o que é a Constituição Federal, você coloca lá no fim do seu trabalho como anexo. Entendeu a diferença de apêndice para anexo? Entenderam, minha gente? Entendi, professor. Então, anexo é o que a gente não produziu e apêndice o que foi produzido, como questionário Isso, e entrevista. formulário. Todos os dois tópicos servem como complementação às informações do seu projeto, mas não são obrigatórios, como eu disse. E um índice nada mais é do que uma relação de palavras onde essas palavras estão no seu texto. Por exemplo, você coloca lá orgânico ou orgânica, coloca a página. Orgânica aparece na página 5, na página 7, na página 12, na página 20. Agropecuária aparece na página 1, 12, 17. Então, o índice é uma relação de palavras ou até frases e para facilitar a sua busca dentro do trabalho. Como eu disse, também é um tópico opcional, assim como anexo e apêndice. Bom, chegamos ao fim aí da nossa exposição, do nosso conteúdo. Vamos fazer aqui agora alguns questionamentos e em seguida vou explicar, após a gente interromper a gravação aqui e finalizar, a gente vai falar sobre as nossas atividades dessa semana, tá bom? Vamos lá. Bom, só para, antes de fazer pergunta em si, eu gostaria só de diferenciar para vocês
um projeto de pesquisa de um projeto agropecuário, tá? Projeto agropecuário, ele tem, na maioria das vezes, a finalidade de buscar investimentos junto aos bancos que têm essa característica, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, onde você vai detalhar ali as informações da sua propriedade, de modo que você possa conseguir obter financiamento bancário para investir ou para custear as despesas da sua propriedade rural, que é diferentemente de um projeto de pesquisa. Então, o projeto agropecuário ele tem essa característica técnica e prática voltada ao financiamento de atividades no âmbito rural, diferentemente do projeto de pesquisa. Ok? Bom, eu gostaria que vocês escrevessem o tópico justificativa de um determinado projeto com o objetivo de utilizar biofertilizante e hortaliças no campus Uruçuca. Esse é o trabalho de vocês. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de perguntar a Marcela, compreendeu a importância de um projeto de pesquisa? Sim, professor. Se eu digo para você, Marcela, você vai desenvolver um projeto de pesquisa com biofertilizante em hortaliças. O que é que você entenderia sobre isso? E eu tenho que fazer pesquisa, como eu conseguiria desenvolver o trabalho. Então, a finalidade seria você desenvolver um produto biológico que tenha a capacidade de fornecer nutrientes, ou seja, de fertilizar o ambiente do solo, para promover o melhor desenvolvimento das hortaliças no campus. E para isso você vai testar algumas hipóteses, ou seja, realizar pesquisa para obter o melhor resultado. E a partir daquilo ali você aplicar. Isso seria o projeto de pesquisa. Ok? Bom, enfim, mais uma vez agradeço vocês pela atenção. Vou dar encerramento à gravação para a gente dialogar sobre a atividade dessa semana. Só um minuto. Valeu, professor. Obrigadão, tamo junto.